Pessoal, nós somos o Grupo Sim, Spiritism Michigan, que se reúne normalmente às quintas-feiras na Igreja Unity de Farmington Hills, lá na 13ª milha, e em virtude da pandemia, a gente tem se reunido virtualmente, através do Zoom, gravando essas mensagens, né, e essas palestras e também as discussões, como hoje teremos a discussão do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, cujo tema é os tormentos voluntários. E a nossa amiga Elizabeth Lima, vai fazer a apresentação hoje e quando vocês observarem ou virem essa apresentação, vocês também vão poder colocar comentários lá no chat, ok? Que a gente vai fazer o melhor possível para responder. Então, vou fazer a prece inicial. Eu gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos nesse momento e relaxassem as suas mentes. Vamos nos desprender de todas as atribuições que tivemos hoje durante o dia, aquelas coisas que perturbaram a nossa mente, e vamos assim nos conectando ao plano espiritual para que nós possamos juntos participar desse encontro, onde estão presentes também os nossos amigos da espiritualidade, que vêm fazer as suas intuições, proporcionar suas intuições e ajudar-nos a enriquecer esse trabalho. Pedimos que a paz esteja conosco e com vocês também, que vão ouvir essa mensagem, e que a gente possa tomar o maior proveito possível dos ensinamentos que vão ser discutidos aqui nessa palestra. Que assim seja, graças a Deus. Com a palavra, nossa amiga Elizabeth. Obrigada, Ivo, por essa belíssima prece. Bom, como o Ivo falou, nós hoje vamos fazer uma reflexão acerca de um item do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, os tormentos voluntários. É uma mensagem de Fenelon, foi recebida por um médium em Lyon em 1860. Quando eu estava lendo, estudando esse item, eu fiquei me perguntando o porquê desse título, Tormentos Voluntários. É voluntário porque fomos nós que escolhemos, fomos nós que planejamos a nossa reencarnação, um plano feito individualmente, cada um faz o seu plano de reencarnação, com a ajuda, com o amparo dos amigos espirituais. E por isso que, quando a gente reencarna e que tem situações difíceis, o Fenelon coloca como tormentos voluntários, porque fomos nós que o escolhemos. E também ele é voluntário por uma outra situação que nós, quando encarnamos, nós temos o livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, nós escolhemos os caminhos que queremos trilhar. E com isso vamos dando a direção que queremos para a nossa vida. Então, voluntariamente, por alguma situação, por alguma atitude nossa, vem consequências que nos trazem tormentos, nos trazem sofrimentos, e são voluntários porque fomos nós que direcionamos a nossa vida para esses caminhos. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas, durante a minha explanação desse item, essas perguntas elas vão servir de reflexões para nós, para todos nós. A primeira pergunta é: por que escolhemos viver exatamente neste momento de pandemia, nesse momento que a Terra, temos problemas em todos os continentes, todos os países, todas as cidades, todas as pessoas têm problemas, e principalmente com essa pandemia, do Covid. Por que é que nós escolhemos viver exatamente nesse momento, passar por essas situações?
Uma outra pergunta é: por que passamos por situações difíceis na nossa encarnação? Por que passamos por situações de tipo doenças crônicas ou doenças incuráveis ou situações de desequilíbrio financeiro, problemas emocionais, problema de toda a ordem? Por que nós voluntariamente escolhemos passar por essas situações? Não é algo que acontece com poucas pessoas, é algo que acontece com muitas pessoas. Nós vemos situações difíceis ocorrendo com inúmeras famílias, com inúmeras cidades, né? Muitas comunidades passam por situações difíceis. E em alguma delas, ou algumas pessoas, alguns grupos, o que a gente verifica é que essas pessoas, elas se tornam mais fortes depois desses tormentos, depois dessas dificuldades. Elas dizem, é como se o sofrimento lhe mostrassem algo novo, algo maior do que o que elas imaginavam. É como se elas ressignificassem as situações que passam, que estão vivendo, e nessa ressignificação elas se tornam resignadas, elas aprendem com essa vivência, e esse aprendizado é muito benéfico. Quando você passa por situações difíceis e você aprende, e você se torna melhor. E uma terceira pergunta é, para nós espíritas, como nós vivemos situações difíceis? Como é o nosso comportamento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, quando estamos passando por situações difíceis? Ao meu ver, por sermos espíritas e termos a reencarnação como algo que acreditamos, que sabemos da existência, nos dá uma certa tranquilidade e uma compreensão maior dessas situações. E também quando sabemos que temos o livre-arbítrio e que fomos nós que escolhemos essa direção, nós que direcionamos a nossa vida para este caminho. Então, ficam aí essas 3 perguntas para vocês irem pensando. E como o Ivo falou, quem tiver interesse pode estar registrando nos comentários. Bom, agora vamos falar mais precisamente da mensagem do Fenelon. Ele inicia falando sobre a felicidade. Ele diz que a felicidade sem mescla não existe na Terra. O que quer dizer isso? Que nós temos momentos de felicidade e momentos de pouca felicidade ou de não felicidade, de infelicidade. Quer dizer, ela vem mesclada com situações difíceis. Ele diz que o homem, ele poderia gozar de uma felicidade relativa, apesar, das mudanças e circunstâncias da vida, que são inevitáveis. Então, de repente, você está feliz, mas por alguma circunstância, alguma mudança na sua vida, você dá uma caída, nesse nível de felicidade por conta de acontecimentos que fogem do nosso controle. E uma questão que ele levanta nessa mensagem é que a maioria das pessoas procura a felicidade nas coisas materiais. E isso é que é o grande problema. Que ele diz que devemos buscar a felicidade nas coisas da alma, ou seja, nas coisas que nós levaremos ao passarmos para o mundo espiritual, ao desencarnarmos. E ainda sobre a questão da felicidade, ele coloca, eu achei muito interessante esse item, que ele diz que a paz no coração é a única felicidade verdadeira neste mundo. Paz no coração. Essa é a verdadeira felicidade. Aí eu trago uma quarta pergunta. O que é ter paz no coração? Como é que a gente pode classificar essa paz no coração? O que fazemos em vida para termos paz no coração? Como é que nós devemos direcionar a nossa vida para termos essa paz? Bom, e Fenelon, sobre os tormentos voluntários, ele sinaliza que situações que são advindas da inveja e do ciúme
prejudica muito a nossa atuação no mundo. Ele diz assim, que os invejosos e os ciumentos, eles nunca descansam. Eles estão sempre em sofrimentos. Eles têm insônia, têm vertigens com o sucesso dos outros, e eles sofrem muito. Então, ele sinaliza isso. A inveja e o ciúme é um grande problema. Que a pessoa, o pensamento está ali sempre trabalhando, nunca tem descanso, está sempre em sofrimento, tem insônia, vertigem, por conta do sucesso ou das coisas, ou da vida de outras pessoas. E ele acrescenta que sofrem como se tivesse uma febre incessante, é uma febre eterna, nunca cessa. Ele continua dizendo que tudo isso ocorre porque o homem esquece que talvez amanhã, ele tenha que deixar todas essas futilidades que ele inveja, todas essas situações que o levam a ter ciúme. Amanhã elas acabarão. Por quê? Porque ele desencarna. Ele esquece que vai passar para o mundo espiritual. E essas coisas, essas futilidades, elas não fazem parte do mundo espiritual. Esses bens materiais, todos esses desejos de coisas materiais, eles ficam aqui. E as pessoas, né, ele complementa dizendo que as pessoas que vivem esse tipo de vida, elas não vão encontrar compensações no mundo espiritual, porque elas estavam muito apegadas às coisas materiais. E isso prejudica a adaptação no mundo espiritual. E ele, muito gentilmente, muito amoroso, ele deixa alguns conselhos nessa mensagem para nós. O primeiro conselho é saber contentar-se com o que possui. Que saiba contentar-se com o que você possui. Eu penso assim, com essa mensagem, quando ele diz que saber contentar-se, não quer dizer que você deve ficar imóvel e submisso ao que acontece com a gente, né? Pelo contrário, na minha opinião, nós devemos buscar modificar as nossas vidas para melhor. Nós devemos buscar situações melhores de vida. Mas tem algumas situações que não podem ser modificadas. Não podem. Por mais que a gente tente, por mais que a gente busque solucionar ou contornar ou modificá-la, não consegue. E apesar de várias tentativas, a gente não tem êxito. Então, aí sim, eu acho que aí se aplica o contentar-se com o que possui, né? Um outro conselho que ele deixa é não invejar o que não lhe pertence. Não invejar o que não lhe pertence. Outro conselho, não procurar parecer mais do que é. Você não procurar ser uma pessoa diferente do que você é, porque a sociedade está dizendo que o bonito é daquele jeito, é daquela forma. Não, ele diz que não procure parecer mais do que você é. Outro conselho que ele deixa é ver sempre que você possui mais do que outras pessoas. Né? Você vê sempre que você tem mais do que outras pessoas. Nesse conselho, eu gostaria de abrir um ponto para a nossa reflexão, que é o que devemos ficar atento às crenças que tinham os espíritos que escreveram essas mensagens, as crenças que eles tinham quando eles estavam encarnados, né? Quando eles estavam no corpo físico. E porque essas crenças nós levamos para o mundo espiritual. Então, no Evangelho, principalmente em várias mensagens, você vê palavras que estão muito ligadas a ensinamentos religiosos. Como, por exemplo, nessa mensagem de Fenelon, ele fala sobre o céu. Ele fala de você não procurar, lembrar sempre que você possui mais do que outras pessoas. Então, a gente tem que ficar atento se essas mensagens vêm de um cunho religioso de que ele abraçava quando ele estava encarnado. Eu acho que nós devemos buscar o meio termo. O que é buscar o meio termo? É você querer algo
você está vendo que você merece, que você tem condições, então você busque alcançar o que você deseja, mas o sofrer é que faz com que esse querer seja problemático. Desde quando a gente queira algo, que a gente busque, a gente trabalhe, a gente faça com que a coisa aconteça, isso é valorável. Mas quando você passa a sofrer por esse querer, aí eu acho que é algo que é para se pensar, para se meditar da validade desse querer. Uma outra coisa que eu acho interessante é, em algumas coisas a gente pode estar pensando, se perguntando, eu quero isso, eu quero essa situação, eu quero algum bem material, eu quero ou eu preciso? Né? Eu acho que é algo para a gente estar se perguntando. Porque se é algo que eu quero, eu posso deixar para outra oportunidade ou eu posso deixar de não querer. Mas se é algo que eu preciso, eu acho que sim. Então, você precisa buscar as ferramentas para alcançar essa necessidade. Então, mas sempre ficarmos atentos ao sofrimento. Se traz sofrimento, é algo para se pensar, parar, pensar, refletir, para ver se realmente é algo importante. Tem uma outra belíssima lição nessa mensagem, quando ele diz que estar calmo no meio das tormentas da vida é uma felicidade. Eu achei assim muito, muito, muito bonito. Estar calmo no meio das tormentas da vida é uma felicidade. Né? Que tormentas? Por exemplo, a doença de um ente querido, ou algum problema na casa, algum problema com o familiar, e você buscar resolução desse problema, mas manter a calma. Ele diz que isso é uma felicidade. E a gente deve pensar nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade que valoriza muito as pessoas pelos bens materiais que elas possuem. Né? Por exemplo, aonde você mora, qual é o carro que você tem, quão bem-sucedido você é. Então, tudo isso vai trazendo uma carga, um peso na nossa vida. E é algo que a gente não pode esquecer, a gente deve estar sempre, diariamente, lembrando que essas coisas elas estão ligadas à vida material. E acaba levando as pessoas para aqueles dois caminhos que ele sinalizou no início, que são a inveja e o ciúme. Quando você caminha sendo, digamos assim, orientados por esses valores da sociedade, que são mais valores ligados à vida material, você vai alcançar esses dois caminhos, que são a inveja e o ciúme. Então, é algo para a gente ficar atento. E que o importante nessa vida, é claro que as coisas materiais, um carro, uma casa, isso são importantes, mas muito mais importante do que isso são as coisas espirituais, que é o poder pessoal que você tem, os valores que você tem. E o que é isso, poder pessoal? É você saber a importância que você tem neste mundo, né? Sem ser influenciado por opiniões de outras pessoas ou da sociedade. É o seu valor como indivíduo, o seu valor dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro do seu grupo, dos grupos que você faz parte. É também você se respeitar e respeitar os outros. E, principalmente, ser humilde. Por que ser humilde? Porque humilde para sabermos que estamos aqui encarnados, para vivermos na vida, na matéria, para termos essa oportunidade dessa reencarnação, com o objetivo de evoluirmos, com o objetivo de nos transformarmos. Nos transformarmos em quê? Nos transformarmos em melhores espíritos, melhores do que aqui chegamos. Saímos daqui muito melhor, muito mais evoluídos, muito mais compreensíveis, mais tranquilos, mais harmoniosos. Então, para finalizar, eu vou citar uma frase de Chico Xavier. Aliás, duas frases. Uma que ele dizia assim: eu quero chegar no túmulo
melhor do que cheguei no berço. Quero chegar no túmulo melhor do que cheguei no berço. Assim, cheguei no berço, melhorei, evoluí, cresci, modifiquei o meu espírito e cheguei no túmulo muito melhor. E isso, quando ele fala chegar melhor no túmulo, é moralmente chegar como uma pessoa melhor em valores morais. E outra frase, lembrando que o nosso item de hoje é tormentos voluntários, outra frase de Chico Xavier é que tudo passa. Tudo passa. Seja momento de alegria, seja momento de tristeza, seja momento de sofrimento, tudo passa. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse estudo junto com vocês e gostaria de passar agora a palavra para os outros membros do grupo. Obrigada, gente. Bom, o Ivo vai fazer um comentário agora. Então, pode falar, Ivo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Beth, que fez uma explanação extremamente elaborada e completa, né? E o meu comentário seria exatamente com relação à pergunta que quando Fenelon diz que felicidade é passar pelas situações difíceis com paz no coração. Que ele mesmo respondeu depois com a frase estar calmo no meio das tormentas é uma felicidade. Então, a resposta está aí, é exatamente isso que eu queria dizer, que o coração é o centro das emoções. E se a gente mantiver o equilíbrio e a calma durante os momentos de dificuldade, né? Os momentos vão passar, como você colocou muito bem, né? Na frase de Chico Xavier, tudo passa, e é só a gente ter crença de que isso vai passar, que vai passar realmente, né? No universo tudo passa, tudo funciona em ciclos, e a gente só precisa esperar como essa pandemia vai passar, e a gente, mantendo a calma durante esse processo, a gente vai ter condição de aprender tudo que a gente precisa aprender nessa provação, né? Porque os sofrimentos normalmente vêm porque a gente não está preparado para aprender o que a gente precisa aprender durante o sofrimento. Era isso que eu queria comentar. Bom, agora eu passo a palavra para a Mônica. Boa noite, pessoal. Enquanto a Beth estava falando, eu fiquei pensando, né, que a gente vai juntando o que o apresentador está explanando, mais o que a gente tem de bagagem e tenta dessa forma assimilar e guardar um pouquinho para a gente, né, tentar evoluir. Então, eu fiz um resumo, na minha opinião, né? Comecei com a pergunta: por que escolhemos viver neste momento? Pensei, refleti enquanto a Beth conversava, né? Falava como explanava, e cheguei à seguinte conclusão: porque temos a oportunidade de aprender, de resgatar as nossas dívidas e tentar melhorar a cada existência. Ainda mais com a oportunidade de uma prova coletiva que o nosso planeta está passando com essa pandemia. Uma oportunidade de aprender, De duas maneiras nós aprendemos, no meu modo de vista: pelo amor ou pela dor. Pelo amor, eu acredito que seja mais fácil, mas não é da forma que todos aprendemos. A dor, ela une as pessoas, ela cria um sentimento de acolhimento, né? Então, dessa forma, ela é, no meu ponto de vista, ela é capaz de unir através do conforto, estamos passando por isso juntos,
mas ela também desenvolve um outro sentimento, a fé. Quem tem a fé consegue aumentar essa fé. E quem não tem, é plantado um sentimento nela, aquela sementinha que começa a germinar. Então, de uma forma geral, acaba se aprendendo. Aí, pensando na pergunta da Beth sobre os espíritas, como vivemos, né, as situações, eu me lembro de uma frase que meu marido sempre fala, que é um dia de trabalho, né? Então, eu acredito assim, que nós espíritas possuímos um conforto, assim como os que creem na reencarnação ou na vida após a morte. Afinal, podemos pensar que estamos aqui para aprender e evoluir, pelo amor ou pela dor. E a frase da Beth, do Chico, né? Dizendo que tudo passa, realmente passa. E o que pudermos aprender com isso, o que pudermos melhorar, né? E não perder as oportunidades. Estamos aqui por um motivo, de evoluir, né? E o que é ter paz no coração? É o sentimento, que nem a Beth falou muito bem, começar no berço, né? No berço, ser melhor no túmulo. Então, aquele sentimento de uma missão cumprida, vamos dizer assim. Eu consegui melhorar, eu consegui evoluir, eu consegui atender, mas eu consegui ajudar. Ajudar quem? A mim e aos meus próximos. Não sei se eu pude ajudar, mas assim, enquanto a Beth foi falando, eu fui pensando dessa forma. E o que marca mais é a frase de Chico: tudo passa. Cabe a nós conseguir aproveitar a oportunidade, porque o tempo não volta. Obrigado, então, Mônica. O próximo vai ser o Alanis. A palavra é sua, Alanis. Boa noite, pessoal. Bom, tanto a Beth quanto a Mônica e o Ivo comentando, já a gente vai ouvindo mais um conto e aumenta um ponto na nossa cabeça, né? Então eu ouço a Beth, daí eu vou pensando na minha opinião, eu ouço o Ivo, mudo um pouquinho, ouço a Mônica e mudo um pouquinho. Todos os três até agora achei muito interessante os comentários. Achei interessante o comentário da Mônica falando por que escolhemos viver nesse momento de pandemia, né? Na minha cabeça eu estava pensando, esse momento de pandemia para nós nesse momento parece um momento extremamente angustiante, único e digamos difícil, né? E sem dúvida, com certeza, tudo isso que eu comentei. Mas com certeza não é o único exemplar desse, como teve na Terra, guerras, holocaustos, e tsunamis, terremotos e assim por diante. Sempre vai ter uma oportunidade. Eu achei legal quando a Mônica comentou por que escolhemos, porque temos a oportunidade de aprender e tudo mais. E foi aí que eu mudei um pouco a minha opinião. Realmente, é por isso. Mas a complementação que eu quero dizer, assim, vai sempre ter uma oportunidade. É claro que no planeta Terra, com a nossa fé e a nossa crença de que o nosso planeta, junto com a humanidade que vive nele, também está evoluindo, passa ao longo dos anos a ter menos oportunidades como essa, porque esperamos que o planeta evolua e passe de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração e assim por diante, né? Então achei interessante, mas a gente sempre tem a oportunidade, não é que quem veio antes da gente não teve essa, sempre vai ter uma, é interessante.
E assim é o mesmo motivo, a resposta que eu consegui chegar para a pergunta da Beth, né? Como escolhemos viver nesse momento de pandemia. Porque assim o planeta está evoluindo, está chegando nessa transição, né? Que a gente não sabe dizer precisamente quando ocorre. É claro que é uma zona cinzenta entre provas, expiações e regeneração. Não vai ter um dia específico que a gente vai dizer, ó, vamos acordar e falar que o planeta é de regeneração. Mas, como o planeta evolui, os espíritos que estão nesse planeta, no mundo espiritual, querem ter a oportunidade, né? Então, quanto a oportunidade melhor que existe para o espírito que está no mundo espiritual é agora, né? Quanto mais cedo possível eu puder reencarnar e colocar em prática aquilo que eu acho que eu aprendi e colocar, provar para mim mesmo, não só para mim mesmo, mas colocar aquilo dentro de mim como uma lição realmente aprendida, é o mais rápido possível, né? Então, no nosso caso, aconteceu de ser isso. E eu espero que para todos nós ainda tenha muitas outras oportunidades dessas, né? Que se tudo der certo, essa pandemia acaba logo, mas vai aparecer uma outra situação e a gente vai aprendendo a cada dia, com cada oportunidade que a gente vive. E essa tá a diferença, né? Já emendando na outra pergunta da Beth, né? Qual é a felicidade é passar pelas situações difíceis com a paz no coração, né? E o que fazemos em vida para buscar essa paz. Eu acho que a diferença entre a gente passar bem ou não passar bem pelas situações é como a gente encara, né? Tudo aquilo que a gente recebe como input e está fora do nosso controle, não tem o que a gente fazer. Então, não adianta a gente se preocupar ou se viver preocupado, tentando mudar aquilo que a gente não pode mudar. Aquilo que a gente pode mudar é a nossa reação a tudo que a gente recebe como input na nossa vida, né? Então, é a questão do ver o copo cheio ou o copo vazio. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora de quem que é, acho que foi de um presidente americano, eu não me perdoem se eu estiver errando, mas assim, ele falava que uma pessoa de sucesso vai ver em cada dificuldade uma oportunidade. E uma pessoa que fracassa vai ver em toda oportunidade uma dificuldade. Então, o que vai fazer a diferença na nossa vida, e como a Mônica falou, para que a gente possa aprender pelo amor e não pela dor, é como a gente encara essas dificuldades e oportunidades da nossa vida. Para que a gente possa aprender mais rápido, acho que a chave está em ver mais oportunidades nas dificuldades, ao invés de ver mais dificuldades nas oportunidades que se apresentam para a gente. É isso que eu queria dizer. Parece que nós não temos mais ninguém para falar, mas eu vou fazer um comentário aqui. Já que ela perguntou, a gente responde. As perguntas, né? Por que nós escolhemos viver nesse momento de pandemia, né? Porque passamos por situações difíceis na vida. Situações difíceis, viver numa época de pandemia, né? Se a gente olhar bem para essa pandemia, a gente vai ver que morreu, ou se a gente considerar a parte ruim dessa pandemia, são as pessoas que morreram. Isso faz uma falta tremenda para a gente achar que a gente perdeu essas pessoas, né? Já falamos a respeito disso anteriormente, que a gente perde uma coisa que a gente tem. Se a gente perdeu, quer dizer, a gente não tinha posse nenhuma disso aí. Mas a gente tem o amor, o carinho por essas pessoas e elas fazem uma falta bastante grande para a gente. Então, a gente vê como essa pandemia, uma coisa, um tempo difícil para a gente viver. Eu penso da seguinte forma, que nós não escolhemos viver nesses tempos. Nós escolhemos esses tempos para nós vivermos, porque o tempo é o que nós fazemos, né? Quando esse infortúnio que a gente sente, ele é pequeno, ele afeta só o meu campo de
de ação, né? Só afeta a mim mesmo, quer dizer que essa é uma proposta minha, eu escolhi isso. Agora, quando esse campo ele afeta várias pessoas, quer dizer que essas pessoas, esse efeito está sendo refletido pelo que eu e essas outras pessoas pensamos em comum. Então, eu estava querendo procurar uma frase também aqui para citar, né? Mas eu acabei não achando, mas me volta uma frase que eu conheço, né? Acho que é Benjamin de Israel. Ele fala assim: o momento exige que os homens de bem tenham a audácia dos canalhas. A frase é meio pesada, mas é assim, a gente pode traduzir que os bons eles tenham a audácia dos maus. Porque quando a gente é bom, a gente não quer se manifestar, a gente não quer atrapalhar, a gente não quer fazer as coisas na hora que tem que ver. E a gente tem essa visão, que o próprio presidente, que eu não sei se foi o presidente que falou também a frase, eu conheço a frase, mas eu não sei se foi, da gente ver uma oportunidade, né, em cada dificuldade. Né? E não que nós façamos, porque a gente fica, eu não vou, porque eu vou prejudicar, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou fazer isso, e a gente acaba não fazendo, e a gente fica a gente peca pela não ação, porque não fazer alguma coisa, não optar, já é uma opção de não optar. Então a gente tem esse ponto. A outra coisa também que eu acho interessante, a gente é meio ligado na matéria, ainda porque a gente é matéria, né? Mas, novamente, por definição, a gente não tem a matéria, por mais que a gente queira ter essa matéria, né? Eu acho que também foi Benjamin de Israel que falou, a vida é curta para ser pequena, né? Então, se a gente viver com intensidade, do jeito que a gente acha que tem que viver pela nossa consciência, a gente não vai sentir esses momentos como se fosse, vamos pensar, momentos difíceis, situação difícil, mas sim como o próprio presidente, que a gente não sabe se foi o presidente ainda, mas eu ia estar tentando achar aqui, para saber se foi, que a gente tem que ver isso como oportunidade. E é sempre oportunidade. Essa oportunidade vai fazer a gente chegar no final da nossa vida, né? É muito melhor do que quando nós entramos, que é a ideia que o Chico aí teve aí com as palavras dele. Enfim, deixa eu ver aqui se tem mais alguém que está querendo falar. Foi realmente o Winston Churchill. O Alanis colocou aqui. Beleza. Então, se ninguém mais quer falar nada, a Beth não quer fazer um fechamento, assim, a gente fecha, então, com a palavra para a Virgínia. Então, ela pode fazer a prece de encerramento. Eu gostaria só de colocar uma coisa, Virgínia, com licença. Assim, o item que nós trabalhamos hoje foi os tormentos voluntários. Eu só gostaria de estar sinalizando que, por mais que a gente sofra, por mais que seja um tormento, que seja algo difícil, a gente tem que lembrar que Deus, que esse universo, esse Pai maravilhoso, Ele é misericordioso. Então, se a gente sofre, ainda é pequeno para todo o aprendizado que a gente precisa ainda fazer. Então, assim, a gente está passando, parcelando os nossos aprendizados em suaves prestações. Então, que a gente confie nesse Pai maior, esteja sempre com Ele em nossa mente, que o que estamos passando, que as situações são situações que nos levam a um aprendizado, a uma melhora moral, como espírito, que somos espíritos imortais. E temos um Pai maravilhoso e muito misericordioso. Obrigada, gente. Obrigada pela colaboração, foi muito enriquecedor. Se der tempo, só queria fazer um último comentário aqui sobre o que a Beth, contribuindo com o que a Beth falou, né? Que quando a Beth comentou sobre as prestações, me veio na cabeça, eu gosto muito de analogia, né? E eu vejo que, assim, me veio na cabeça uma analogia de quando você está comprando uma casa, por exemplo. É um investimento de longo prazo. Dependendo, é claro que nem tudo pode aplicar, né? Existem
claro que alguns detalhes no mundo das finanças que podem fazer a diferença, que pode contradizer o que eu estou dizendo. Mas a ideia que eu quero dizer é o seguinte, às vezes você vai comprar uma casa e você tem a opção de pagar mais uma parcela maior e terminar de pagar mais cedo, ou pagar uma parcela menor e pagar mais tarde. Então, ou seja, aquela parcela maior, ela dói agora para você, porque você está tirando mais dinheiro do seu bolso. Mas se você está com a visão de longo prazo, de que você quer quitar aquela dívida mais cedo, para você não vai doer tanto, porque você vai falar, não, tá tudo bem, porque eu vou terminar de pagar a minha casa mais cedo. Ao invés de você eventualmente falar, bom, eu vou... E as duas opções são válidas, como a Beth falou, a gente está pagando as nossas dívidas em suaves prestações e a gente vai ter oportunidades infinitas para pagar. Mas eu acho que a chave dessa paz no coração é você ter essa noção de longo prazo para saber por que você está passando pelas dificuldades que você está passando, que tem uma coisa lá na frente que você vai alcançar, seja a sua melhora espiritual e todo o seu avanço evolutivo, né? Então, me veio na cabeça, eu quis comentar isso daí, me pareceu uma analogia interessante. Legal, obrigado pelo comentário. Virgínia, deixa eu ver se ninguém mais quer falar. Não, ninguém mais quer. Virgínia, você pode fechar para a gente, por favor? Então, gostaríamos de agradecer esse estudo tão importante. Durante toda a nossa vida, dos nossos tormentos, mas principalmente agora, onde é um tormento voluntário e coletivo. Não só nos atingindo, como a todos os que nos cercam e os que estão longe também. Mas nós, espíritas, temos a felicidade de ter material nas mãos em que possamos compreender pela razão a nossa vida, da onde viemos e para onde iremos. Temos a possibilidade de entender todos os nossos vicissitudes, todas as nossas dificuldades, todas as nossos fracassos, vamos dizer assim, que muitas vezes nós rotulamos dessa forma, mas que nem sempre são assim. Porque a nossa referência é a vida maior, é a vida espiritual. E nós estamos na vida material. Então, nós estamos nos exercitando para a nossa vida espiritual. Precisamos de colocar na nossa mala de viagem aquilo que vai ser usado lá, que não vão ser as coisas materiais, mas o que nós fizemos ao nosso próximo, o que nós fizemos a nós mesmos, o que nós pudermos fazer de bem, o que nós pudermos nos melhorar, nos engrossando as nossas virtudes. Pois, como o Fenelon diz, nem todas as aflições são bem-aventuranças.
Só as aflições com resignação são bem-aventurados, porque aflições todos nós sofremos, mas os que se resignam com essa aflição é que são os bem-aventurados. Então, pedindo aos nossos mentores, aos nossos benfeitores, para que eles continuem nos amparando, nos intuindo, nos auxiliando, e que nós permaneçamos com a nossa vontade firme e determinada para a melhoria nossa e de toda a nossa terra. Graças a Deus.